Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Nesse vídeo eu quero trazer duas situações importantíssimas que precisam ser esclarecidas. A primeira é sobre Sariel, que muitos canais aí que se dizem cristãos, alguns até católicos, outros que dizem canais que trazem revelações da Bíblia e são milhares de visualizações. Vi vídeos aí com 200, 300 mil visualizações sobre esse tema. Sariel, o anjo caído que foi perdoado por Deus. Tiago, muitos canais aí publicaram isso. Tudo feito com inteligência artificial, tudo mentiroso. Mentiroso, e eu já vou falar sobre isso. E outro, meus irmãos, é um vídeo que um grupo de padres, do qual eu participo, eles me enviaram esse vídeo do Padre Júlio Lancelotti, dando uma palestra em um auditório, fazendo uma exposição. E há um problema grave no que o Padre Júlio Lancelotti diz. Por quê? Porque ele fala algo que é totalmente contrário ao ensinamento da igreja. Quem fundou a Igreja Católica? Jesus. Jesus, e ele coloca como a pedra fundamental Pedro, que foi o primeiro Papa. Então isso é algo básico aí, que todo católico sabe, ainda mais um padre. Então, às vezes, quando eu trago vídeos aqui com relação ao Padre Júlio Lancelotti, algumas pessoas falam, você está criticando, não pode, o Padre Júlio faz um trabalho social lá. Assim, meus vídeos aqui não são para criticar o trabalho social do Padre Júlio Lancelotti, mas sim a sua posição ortodoxa dentro da igreja. O quê? Falas que contrariam o magistério, o catecismo, a tradição da igreja. Esse é o grande X da questão. Esse é o principal problema. Esse é o principal problema. Um padre, ele não pode afirmar que a Igreja Católica foi inventada por Constantino. Lancelotti disse que a Igreja Católica foi inventada por Constantino. Aí não dá, né, meus irmãos? Aí não dá. Se você digitar isso aí no Google, o próprio Google te responde. O próprio Google te responde que não é isso. Mas vamos lá. Primeiro, eu vou esclarecer essa questão aí do tal anjo Sariel que foi perdoado por Deus. Vou colocar aqui um shorts que me enviaram. E depois desse shorts eu olhei, tem vários canais com vídeos similares a esse. Deve ser o mesmo pessoal da inteligência artificial que está ganhando dinheiro enganando as pessoas aí no YouTube. Vamos lá. O único anjo caído que recebeu perdão de Deus. O nome dele era Sariel. E sua história está registrada no antigo livro de Enoque, quando um grupo de 200 anjos, conhecidos como vigilantes, desceu à terra e quebrou as leis do Altíssimo. Eles foram julgados e condenados, aprisionados até o dia do juízo final. Mas Sariel não era como os outros.
Ele também havia descido, porém, ao testemunhar a corrupção e a rebeldia deles, afastou-se. Não participou dos pecados cometidos e, com profunda humildade, clamou a Deus por misericórdia. E Deus, justo e compassivo, atendeu sua súplica e o perdoou, enquanto os demais foram trancados nas profundezas. Sariel foi restaurado. Mais tarde, Enoque o viu novamente, não mais como um caído, mas como um dos 7 anjos sagrados que permanecem diante do trono do Criador. Na visão, Enoque descreve: "E o 4º anjo se chama Sariel, e a ele foi confiada a guarda dos espíritos daqueles que falharam." Tem até o comentário que o rapaz coloca: quanta baboseira. E é isso mesmo. Olha, assim, é só para pegar católicos incautos mesmo, ou pessoas incautas que ficam acreditando nessas conversas da história da carochinha, né? Primeira coisa, o livro de Enoque é um livro canônico? Não, não é livro canônico, não está na Bíblia. Ou seja, o que a igreja considera que são revelações divinas? Os livros que estão na Bíblia, os 73 livros que foram inspirados. Se não está na Bíblia, não foi inspirado. Simples. Ou seja, então, se não foi inspirado, é um livro humano. Sendo um livro humano, o conteúdo dele pode ter muitas falhas. Segunda coisa, não existe juízo final para anjo. Juízo final, onde, todos serão ressuscitados em corpo e alma, ali para o juízo final de todos, que é diferente do juízo particular que existe na morte de cada um. Só o anjo não participa disso, o anjo é eterno. As decisões dos anjos são eternas. Aqueles anjos que foram caídos, 1/3, eles são caídos eternamente. Assim como aquelas pessoas que morrem e já no juízo particular são condenadas ao inferno eternamente. Lembramos que a própria palavra, quando aparece aquela questão, de Lázaro e o rico, ai, pede então para Lázaro molhar a ponta do dedo para saciar a minha sede. O que acontece? Pai Abraão, há aí um abismo que separa, que é impossível ultrapassar. Ou seja, é eterno. Então, meus irmãos, isso é tudo baboseira. Não se pode acreditar. Mais uma vez eu alerto, esses canais que ficam com essas vozes aí de narrador, de inteligência artificial, tudo criado por inteligência artificial, isso é tudo baboseira, tá? Não tem seriedade, são canais darks, ou seja, não tem um apresentador, não tem nada, que trazem notícias que não têm nenhum fundamento para fazer milhares de visualizações e ganharem os seus dólares no YouTube. Só isso. Então, assim, esses canais precisam ser denunciados para ver se, quem sabe, o YouTube derruba eles, Essa que é a verdade. Não existe esse negócio de anjo Sariel que caiu e foi perdoado por Deus, tá? Não acreditem nessa besteira. Agora vamos falar então de mais uma situação triste envolvendo o padre Júlio Lancelotti. Não é possível que assim, ninguém faça nada diante das coisas que são proclamadas e faladas pelo padre Júlio Lancelotti. Não é nem a questão política em si, que nós sabemos que é bem efervescente, mas é a questão teológica,
histórica, da tradição. Ele rasga a tradição da igreja, ensinando algo que não é católico, em uma palestra. Vou colocar o vídeo aqui, presta atenção. A luta não tem um elixir mágico. No tempo de Jesus tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos. Jesus não foi de nenhum desses grupos. E Jesus também não era católico, porque nem tinha igreja católica no tempo de Jesus. O catolicismo foi inventado depois do Constantino. Aí já vão me acusar de apostasia e de heresia. Então... Isso não é verdade. O catolicismo não foi inventado depois de Constantino. A igreja teve 32 papas até o reinado de Constantino. Que a única coisa que fez, foi dar a liberdade de culto. Obviamente que com essa liberdade de culto, a igreja se organizou melhor. No entanto, eu não lembro qual foi o próximo rei, mas o rei após Constantino também perseguiu a igreja. Se você digitar no Google, Constantino fundou a Igreja Católica, o Google, essa é a resposta do Google, o Google vai te responder, não, Constantino não fundou a Igreja Católica, a igreja foi fundada por Jesus Cristo, com os apóstolos Pedro e Paulo sendo figuras cruciais na sua história inicial. E já existia há séculos antes do seu reinado, que Constantino reinou no século IV. A igreja surge, 33, com a morte de Cristo. Ou seja, ela existiu 300 anos, teve mais de 30 papas. Organizaram, quando você vê na patrística, já existia bispos, já existia igrejas particulares, onde os bispos ali governam, já existia a liturgia, já existia tudo organicamente organizado. Da onde que vem essas coisas? Constantino, no entanto, desempenhou um papel fundamental ao legalizar o cristianismo com o Edito de Milão, ou seja, ali naquele momento, ele dá a liberdade para se ter o culto sem que exista a perseguição. Então, dá uma tristeza enorme. Por quê? Porque essa é uma questão básica que já é muito esclarecida por muitas pessoas, até os próprios protestantes. Muitos já sabem disso. E o que acontece? Isso dá munição para os blogueirinhos aí que vivem falando besteira na internet contra a Igreja Católica. Vão pegar a fala do padre Gil Lancelotti, que não é uma fala que está de acordo com a tradição da igreja. E eles vão usar essa fala, olha o Gil Lancelotti falando que a Igreja Católica foi inventada por Constantino. Tá vendo? Quando a gente fala que Constantino mudou toda a Igreja Católica, paganizou tudo, que existe uma igreja antes de Constantino e uma depois. Olha lá, o Júlio Lancelotti confirmou. Vocês estão vendo? O que isso gera? O que isso gera? Agora, assim, diante de uma informação dessa, como que não há algo por parte da igreja, alguma correção, algum silêncio, mesmo que seja temporário, para que esse tipo de argumento não seja reverberado por aí. Então é muito difícil e muito triste. Lembrando que hoje é o último dia da nossa promoção dos livros para as crianças na Livraria Católicos de Verdade, Marcelino Pão e Vinho, Banquete do Cordeiro, os livros de São Carlo Acutis, também Livraria Católicos de Verdade.
encerramento, né? Nós tivemos setembro, mês da Bíblia, último dia com a Bíblia com 45% de desconto. Então vamos aproveitar. Hoje, dia 4, sábado, é o último dia da nossa promoção em comemoração do Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Deus nos abençoe na defesa da fé católica. Salve Maria e que viva Cristo Rei.